Ô, Frei Petrônio, você me perguntou, me pediu de falar um pouquinho sobre vocação, não foi? E aí você diz que vai ter um encontro vocacional, da reflexão sobre vocação em Mogi. Então eu pensei comigo assim, de conversar sobre as três pessoas, as três vocações que mexem conosco carmelita, que é Nossa Senhora, que está aparecendo, o profeta Elias e Jesus, que a regra todinha fala de Jesus, e nós carmelitas procuramos imitar Jesus, seguindo o exemplo de Maria e do profeta Elias. E aí você perguntou, e vocação nestas três pessoas tão importantes para a nossa vida? Se você for olhar o profeta Elias, você olha para mim, Petrônio, eu tenho que olhar. Se for, por exemplo, o profeta Elias, você vai olhando, e a vocação não é uma coisa que acontece uma vez. A vocação é permanente e não é só uma coisa só de dentro. Deus chama, Ele escuta e vai seguindo. Nossa Senhora, a mesma coisa. Ela está lá em casa e de repente aparece o anjo. Alguma coisa dentro dela e de fora. E Jesus, a mesma coisa. Jesus diz assim que Jesus é igual a nós em tudo, diz a carta aos Hebreus, menos numa coisa, no pecado. O resto é igual. Crescia em sabedoria, idade, sabedoria, tamanho e graça diante de Deus e dos homens. Então ele também foi crescendo e viveu a escola, foi percebendo o que o Pai queria dele. E então quando diz até o Evangelho de ontem falava isso. Quando Jesus ficou sabendo que João foi preso, ele volta para Galileia. Então os acontecimentos, Jesus vai escutando o que o Pai quer. Dentro de Jesus tem uma semente muito grande de Filho de Deus. E os fatos e a oração fazem com que esta semente cresça. Em Nossa Senhora a mesma coisa. Dentro dela está uma meditação constante da Palavra de Deus. Basta olhar o Cântico de Nossa Senhora. É uma coxa de retalho feita com frases do Salmo. Significa, rezava muito. Então, quando uma pessoa que tem este olhar, de fora vem um chamado e percebe, é para mim, ele vai atrás. E na medida que vai seguindo, pouco a pouco, o chamado vai ficar cada vez mais claro. E até que ele diz, é isso que Deus quer de mim. De Jeremias diz assim, que Deus falou, Jeremias, antes que você nascesse, eu já te chamei. Que significa que nós dizemos hoje, a pessoa vai seguindo e seguindo até que fica clara, e às vezes as pessoas dizem assim, acho que eu nasci para isso. Então eu acho que o profeta Elias foi seguindo, cada vez ele quase que não para. Na hora que ele para, Deus chama de novo. E Nossa Senhora a mesma coisa, ela fala muito pouco no Evangelho, poucas palavras, mas ela vai seguindo o apelo de Deus. E Jesus a mesma coisa, vai seguindo, aprendendo, escutando o povo, ouvindo as pessoas, criticando os que não o queriam seguir e no fim, sozinho, rompe, enfrenta a última resistência e grita no Horto das Oliveiras, Pai, afasta de mim este cálice. O Petrônio, você tem que olhar para cá, senão eu me perco, viu? Então, no último momento, Jesus diz, Pai, afasta de mim este cálice, mas não o que eu quero, o que tu queres. Então, a vontade de fazer o que Deus quer, isto predomina. Que tem muitas tentações, Jesus teve muitas tentações, vinham de todos os lados, do diabo, de Pedro, de tanta gente. E cada vez de novo, na oração, ele vai vencendo, e nas conversas ele vai percebendo. E vai ajudando também os discípulos a se firmar na vocação. Nossa Senhora, a mesma coisa, não deve ter sido fácil para ela acompanhar o filho até o fim, ao pé da cruz, e estar lá em pé para, no fundo, ajudá-lo a ir a ele até o fim. E o profeta Elias, a mesma coisa, teve momentos muito difíceis, que ficou perdido, disse assim, quero morrer, não sou melhor do que os outros. E aí, para reencontrar a vocação, que às vezes a escuridão acontece. Nuvem nublado esconde as estrelas, aconteceu com os reis magos, acontece com a gente. Na vida da gente acontece muitas, parece que tudo está perdido. Depois reaparece o sol. Então, isto foi, não sei que está suficiente de dizer que você me pediu sobre vocação. E depois cada um, o melhor de um dia de vocação, sabe o que é?
os meninos junto com os formadores se encontrar e contar quem foi que chamou, qual o anjo que eles seguiram, qual a estrela que apareceu, qual a semente que sente dentro deles, como vão respondendo, qual a força que está dentro deles, para eles poderem cada vez de novo dizer: sim, Pai, eu vou. Faça-se em mim segundo a tua palavra, como a Nossa Senhora dizia, como Jesus dizia: em tuas mãos entrega meu espírito. Não se faça a minha como a tua vontade. São atitudes muito difíceis, e seguir Jesus, viver em obséquio de Jesus Cristo, que está na nossa regra. E Nossa Senhora é o nosso modelo, e a gente segue o profeta Elias. Será que vale a pena essa daqui, Petrônia? Você é que está rindo agora, está olhando direitinho para mim, que você estava distante. Você vê como é que a gente depende da cara dos outros para poder falar, que se eu não percebo, eu fico perdido na fala. Você olhando, seu olhar me ajuda a encontrar as palavras. Espero que você não apague estas palavras no fio, porque isso acontece com todas as pessoas. Você concorda comigo, não concorda? Muito obrigado, viu?